vamos ver aí nosso estudo de hoje, estudo da termoquímica. Então, o que seria termoquímica? Termo está ligado com calor. Então, o que nós vamos ver aí? Vamos ver como é essa disposição da quantidade de energia em forma de calor dentro das reações químicas. Então, vamos lembrar. Eu tenho aqui uma simulação de uma reação química. Então, tenho dois compostos que, colocados em contato, devido a uma situação qualquer, então são chamados de reagentes. Então, tenho dois reagentes que, colocados em contato, vão realizar uma reação química e vão se transformar num produto CD. Muito bem. O que nós temos aqui? Bom, esses dois primeiros compostos, vamos dizer que se eu for fazer uma reação, eles têm uma ligação que a gente já viu, ligações químicas entre si. Então, o que é fazer uma reação química? Você pode quebrar essas ligações e fazer outro tipo de ligações. Vamos fazer um exemplo clássico aqui. Então, vamos pegar aqui. Muito bem. Lembrando lá do primeiro ano, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Então, eles têm, o hidrogênio tem um tipo de ligação com o cloro, e aqui o sódio, o oxigênio e o hidrogênio têm outras ligações entre si. O que ocorre se colocarmos juntos? Isso aí ocorre uma reação, ela vai formar o seguinte, vai formar outros dois compostos, NaCl mais H2O. Então, nessas ligações químicas entre o hidrogênio e o cloro, esses outros três compostos, agora ficaram agrupados. Tínhamos aqui, ficou todo o hidrogênio e o oxigênio, tinha o hidrogênio nos dois, o hidrogênio está lá junto na água. Então, aqui, nessa reação química, eu tinha um arranjo molecular entre hidrogênio e cloro, que isso tem uma ligação. E entre o sódio, o oxigênio e o hidrogênio tinha outras ligações. Essas ligações foram quebradas, então eu fiquei com hidrogênio, cloro, sódio, oxigênio separadamente, mas isso é dinâmico, né? E formou esses outros elementos. Então, no quebrar essas reações e no formar essas outras reações, vai ter uma quantidade de calor em jogo, porque eu tenho, entre a ligação eu tenho uma quantidade de calor, uma quantidade de energia. Eu quebro essa energia e vou formar outra. Por exemplo, o cloro estava ligado com o hidrogênio e o cloro agora está ligado com o sódio. Então, eu quebrei essa ligação do cloro e fiz uma ligação do cloro com o sódio. Então, nós quebramos essa e formamos essa. E os tipos diferentes de ligações têm quantidades diferentes de energia. Então, toda vez que se faz uma reação química, há um conceito, ou essa reação química vai liberar uma quantidade de calor, quantidade de energia em forma de calor, ou vai absorver calor do meio do que estiver. Bom, então, ou ela, quando eu quebro essas ligações, ela vai liberar calor, ou quando eu quebro essas ligações, ela vai absorver calor. Nisso, então, é sempre o que ocorre numa reação química de qualquer formato. Ou a liberação de calor, ou a absorção do calor. Bom, então, como já vimos, sempre o que pode acontecer numa reação química é que ela vem a absorver, pegar o calor de que estiver próximo, no meio,
ou ela pode liberar calor para o meio. Então ela é endotérmica, quando absorve calor. Então, calor endo calor para dentro, absorve calor. A reação é endotérmica. Muito bem. E ela é exotérmica, quando libera calor. Então, é uma reação que libera uma quantidade de calor. Queima de combustível, qualquer coisa que fizer fogo, está liberando uma quantidade de calor. Então, eu tenho basicamente esses dois tipos de reação química. Ou ela é endotérmica, ou ela é exotérmica. Vamos uma palavrinha nova aí chamada entalpia. O que é entalpia? Entalpia é dito que é o conteúdo de calor de um sistema que vai ser representado pela letra H. Então, H maiúsculo representa entalpia. Então, se eu tiver aqui aquela nossa reação genérica aqui, simulada, né? Então, por exemplo, eu tenho a entalpia dos reagentes, a conteúdo de energia em forma de calor, o conteúdo de calor dos reagentes. Como o conteúdo de calor? Os reagentes têm, os compostos dos reagentes têm as suas devidas ligações e que essas ligações contêm uma quantidade de energia. Então, você quebrar ou você montar, fazer uma ligação, você vai ter ganho ou perda de energia que já vamos detalhar. Então, muito bem. Então, eu tenho entalpia dos reagentes e entalpia dos produtos. Pode ser representado assim, HR e entalpia do produto assim. Então, o que é entalpia? Entalpia é simplesmente isso, é uma quantidade de calor que pode estar representado em dois formatos. Em calorias, que já vimos aí, que aqui é caloria, né? Quando estamos falando de calor, é quantidade de energia em forma de calor, representada por caloria, mas pode ser também o joule, pode ser representado também em joule. E cada tipo de ligação tem a sua quantidade de calor. Por exemplo, tem uma ligação hidrogênio-hidrogênio, formando uma molécula de hidrogênio. Então, ele tem a sua quantidade. E eu vou precisar decorar isso? Não. Isso aí são valores tabelados. Depois nós vamos ver como se usa uma tabela. Muito bem, então só termo novo é entalpia, que quer dizer o conteúdo de calor de um sistema. Então, conteúdo de calor dos reagentes, conteúdo de calor do produto. Muito bem, aí nos leva à seguinte situação. Qual situação? Se um é maior que o outro. Como assim se um é maior que o outro? Então vamos fazer uma simulação aqui. Se a entalpia dos reagentes for maior que a entalpia do produto, quer dizer, ele tem mais calor antes da reação do que depois da reação. Então ele liberou calor. Os produtos aqui, C e D, tem menos calor que os reagentes. Então, aqui eu digo que eu tenho uma reação exotérmica. Como assim? Se a quantidade de calor do reagente é menor, quer dizer que para onde se foi esse calor? Liberou para o meio. Então, ela é exotérmica. Exportar para fora. Exportou. E se é o contrário, então, se a entalpia dos reagentes for menor, como assim? Eu tinha uma quantidade de calor. Eles tinham uma quantidade de calor, o B tinha uma quantidade de calor. Quando fizemos a reação, o produto aumentou. Onde veio esse calor? Veio do meio. Então, a reação química absorveu calor, é uma reação endotérmica.
Certo? Então temos aí entalpia e a relação entalpia com a reação com a reação endotérmica.